Airbus A350 versus Boeing 787 Dreamliner, um verdadeiro duelo de gigantes. Os dois aviões comerciais mais sofisticados do mundo. Vamos aqui nesse vídeo comparar as duas aeronaves e ver muitas características interessantes que só essas aeronaves possuem. O A350 da Airbus e o 787 Dreamliner da Boeing são atualmente as aeronaves comerciais mais eficientes e mais sofisticadas. O Dreamliner da Boeing foi lançado em dezembro de 2009, já o Airbus A350 em junho de 2013. O A350 e o 787 não são concorrentes diretos. Em algumas situações, algumas rotas e algumas versões, eles até chegam a ser rivais, concorrentes nas rotas. Por exemplo, o 787-9 chega a ser concorrente do A350-900 e também o 787-10. Já o A350-1000 é concorrente aí dos Boeing 777-300. No geral, um A350 é mais concorrente aí da família do Boeing 777. Vamos agora fazer uma comparação, um ranking aí entre as duas aeronaves com 15 itens e ver quem ganha. Bora lá? No quesito inovação de construção, o Boeing 787, a maior parte dele, asas e fuselagem, são construídos em fibra de carbono, ou melhor falando, é o Carbon Fiber Reinforced Plastic, que é a sigla aí de plástico reforçado com fibra de carbono. Então é um ponto para o Boeing 787. Mas o A350 também possui essa característica. Empate dos dois aviões, ponto para o A350. O que isso significa? Fuselagem, asas, estrutura em fibra de carbono são mais resistentes que aeronaves de metal, feita em liga de alumínio. Isso proporciona para as duas aeronaves maior economia de combustível, voos mais eficientes e também maior capacidade de carga. Uma outra inovação nesses aviões, no caso aí quem vai levar o ponto é o Boeing 787, que seria aí os compressores elétricos para o ar-condicionado e outros sistemas da aeronave. Ele possui 4 compressores elétricos. O Boeing 787 não tem sangria de ar dos motores para alimentar o avião, o sistema pneumático. Já o A350 mantém aí o tradicional, a sangria de ar dos motores para alimentar o ar-condicionado e outros sistemas do avião, também fazer aí a pressurização do avião. Mas qual seria a vantagem dos compressores elétricos aí do 787? Economia de combustível. O motor do 787, no caso, não possui sangria de ar. Portanto, todo aquele ar que o compressor e os compressores puxam para o motor são exclusivamente para o motor. Isso significa mais economia de combustível. Uma outra vantagem também para o 787 com compressores elétricos seria ele ficar aí sem o risco do sistema de ar de sangria dos motores ficar contaminado com gotas de óleo. Isso às vezes ocorre aí na maioria dos aviões, dos motores, do ar de pressurização ser contaminado com gotas de óleo. Isso é muito raro, mas às vezes acontece. Então, no caso aí, o 787 leva essa vantagem. Sistema de pressurização que mantém o ambiente de cabine a 6.000 pés de altitude. A350, 1 ponto. Boeing 787, mais 1 ponto. As duas aeronaves possuem essa característica do seu sistema de pressurização. O que isso significa? 6.000 pés de altitude de cabine. O avião voando lá aos seus 40.000 pés, mas a altitude da cabine, o ambiente de cabine dentro da aeronave, está a 6.000 pés de altitude. Isso traduz em mais conforto para os passageiros e também diminui aí o efeito do jet lag. Controle de umidade do ar-condicionado da cabine de passageiros. A 350 possui essa característica, 1 ponto. 787, também mais 1 ponto, possui essa característica. Nos aviões normais, aí, digamos os aviões convencionais, o sistema de umidade de ar ele não existe, praticamente o ar é muito seco. Nessas aeronaves existe o controle de umidade de ar. Existe também um controle que tira o excesso da umidade de ar. Um sistema depende do outro, mas essas duas aeronaves possuem esses sistemas e por isso elas proporcionam mais conforto para os passageiros.
Sistema de controle de voo fly-by-wire, totalmente fly-by-wire. Ponto para o A350, ponto para o Boeing 787. Essas duas aeronaves possuem um sofisticado sistema de controle de voo fly-by-wire, aquele que não possui cabos de comando. O Airbus possui o seu side stick, já a Boeing mantém os manches tradicionais, inclusive aí no Dreamliner 787. Nessas duas aeronaves, o fly-by-wire também tem a proteção de voo do avião, aquele envelope de proteção de voo que possui aí também o Boeing 777, os A330, 40, 320. Ainda em controles de voo, o sistema de perfil de asa adaptativo, aquele sistema que possui o A350, que altera o perfil da asa, no caso a câmara da asa, em certas situações de voo, não só em pouso e em decolagem, como é o comum. E ainda no A350, um controle de flexão das asas, seria o Load Alleviation, um sistema de Load Alleviation das asas, proporcionando uma melhora aí na aerodinâmica do avião. Ponto para o A350. Mas também o Boeing 787 não fica atrás com isso. Existe um controle lá na cauda da aeronave, somente nas versões -9 e -10, que controla o fluxo laminar do estabilizador horizontal e do vertical. É um chamado de EDS. O 787 também tem um sistema aí, tal de Cruise Flaps, que controla os flaps inboard, os flaps internos, eles são comandados em voo de cruzeiro para melhorar a aerodinâmica da aeronave. Então, nesse caso, é um ponto para o A350 e para o 787. Agora vamos ao quesito redundância dos sistemas hidráulicos para os controles de voo. O Boeing 787 é mais tradicional, ele possui 3 sistemas hidráulicos independentes. No caso da perda de 2 sistemas e só um ficar ativo, permanecer ativo, o piloto ainda tem controle dos controles básicos da aeronave, como pitch up, pitch down, rolagem e também controle do leme de direção, os controles de voo primários. Já o A350 possui 2 sistemas hidráulicos e um outro sistema de backup também, que são os atuadores eletrohidrostáticos. São atuadores hidráulicos que não dependem de sistemas hidráulicos, eles mesmos possuem o seu sistema hidráulico, um conjunto bem completo. E por isso, nesse quesito, o A350 leva um ponto. Isso significa também menos peso da aeronave, mais economia de combustível, mais eficiência. Sistemas hidráulicos de 5.000 psi de pressão. O Boeing 787 possui essa característica e o A350 também. Isso significa o quê? Tubulações, os tubos hidráulicos com diâmetro menor, e isso se traduz em mais economia de peso para as duas aeronaves, mais economia de combustível. Então, nesse caso, um ponto para cada aeronave. Vamos agora à motorização. Motores de última geração. O Boeing 787 pode ser equipado com os motores General Electric e GNX. São motores de última geração, muito eficientes e silenciosos. E também pode ser equipado com o Rolls-Royce Trent 1000. Já o A350 também pode ser equipado com o Trent XWB. É uma versão do Trent 1000 dedicada aí para o A350, um ótimo motor também de última geração. Então, nesse caso, um ponto para cada avião. Partida do motor elétrica. Boeing 787 Dreamliner. Como falado, esse avião não possui sistema pneumático, não existe sangria de ar do motor e nem da APU. Não existe sistema pneumático nessa aeronave, a não ser os compressores elétricos. Nesse caso, a partida de motor do Boeing 787 ela é elétrica. Existem 2 geradores elétricos que fazem também a função de starter, ou seja, os motores de partida. O A350 possui os starters pneumáticos, os comuns que tem aí nos outros aviões. Então, nesse quesito, o ponto é para o Dreamliner 787. Mas qual a vantagem do starter elétrico, ou seja, desses starter generators? Eles fazem a função de gerador e starter. E isso daí é uma vantagem, porque você não precisa de um outro componente, como um motor de partida separado, por exemplo, que pode dar problema. O starter generator também dá problema, mas nesse caso ele tem 2. Um pode estar inoperante que o avião continua em operação. HUD, Head Up Display, aqueles displays, aqueles mostradores ao nível da visão dos pilotos. Somente as aeronaves mais modernas possuem de fábrica essas características, já vem de fábrica. E o Boeing 787 leva um ponto, porque ele tem isso de série. E o A350 também possui. Mas qual a vantagem do HUD para os pilotos? Isso se traduz em maior eficiência na pilotagem da aeronave. Então, como os 2 aviões saem de fábrica com HUD, um ponto para cada um.
Sistema de freio automático, o Auto Brake, com a função BTV, Brake to Vacate. Somente o A350 possui essa função entre esses dois aviões, e por isso ele leva 1 ponto. Já o Boeing 787 Dreamliner possui o Auto Brake, sim, o sistema de freio automático, porém ele é padrão não tendo essa função adicional. E qual a vantagem do BTV para um avião? Por que um avião teria essa função? Praticidade, agilidade nos pousos. O piloto seleciona qual interseção ele deseja sair no aeroporto que ele está pousando e o avião facilita esse trabalho para ele, dando mais agilidade às operações aéreas. Lembrando que atrás do avião tem um fluxo de aeronaves que precisam pousar. E é muito comum um avião pousar e não livrar onde ele deveria, ali a pista, e continuar na pista. Isso acarreta o quê? A arremetida do avião que vem atrás. Sistema integrado de refrigeração das galleys. Nas aeronaves convencionais, Boeing 777, A330, 40 e por aí vai, possuem vários refrigeradores, os chillers, nas galleys. Cada galley pode ter mais de um chiller. Isso significa mais peso e também equipamentos que dão muitos problemas, começam a vibrar e fazer barulho ali na galley. O Boeing 787 Dreamliner não tem esse problema, ele possui um sistema integrado que fica localizado em uma certa parte da aeronave e distribui isso para todas as galleys do avião. Seria o sistema integrado de refrigeração das galleys. Ponto para o Boeing 787 Dreamliner. Mas o A350 também possui um sistema desses. Não é igual, mas também faz a mesma função com a finalidade de refrigeração das galleys. Ponto para o A350 também. 1 a 1 para as aeronaves. Sistema de freios tipo elétrico. Boeing 787 Dreamliner, exclusividade dele. A350 não possui essa função. Mas qual a vantagem de freios elétricos? Tubulações, sistema de hidráulico, tudo isso é peso a mais que se tem no avião. Tubulação saindo do trem de pouso, subindo para a asa, indo para todo lugar. O freio elétrico são só fios e módulos elétricos. Muita economia de peso. Economia de combustível, mais eficiência. Boeing 787, 1 ponto, A350, 0. E agora chegamos ao final, o nosso último quesito, que é o alcance. Quanto que o avião voa com os tanques cheios, totalmente abastecido, quanto que ele voa de distância? O A350 e o Boeing 787 Dreamliner. A versão 787-9 do Dreamliner é a que tem o maior alcance. São 14.140 km com os tanques cheios. Já o A350, o LR, que é a versão de mais longo alcance, aquele que leva mais combustível, a versão 900, o LR, 18.000 km. Então, de longe, é o vencedor no caso do alcance, a autonomia de voo. Quem leva o ponto é o A350. E aí, pessoal, já fizeram as contas? Quem ganhou? Quem levou a taça? É isso mesmo, empatou, né? É lógico, isso aqui foi só uma brincadeira que eu fiz para a gente identificar algumas características de um e de outro avião, as novidades que se tem nesses dois projetos maravilhosos de aeronave comercial, o 787 Dreamliner e o A350 da Airbus. São aeronaves excepcionais, muito eficientes. É lógico que nós ficaríamos aqui várias horas colocando mais características de cada um. E lógico, um poderia até ganhar do outro, mas isso aí fica para um outro dia, mais características. Se você tem alguma sugestão também, no caso dentro desse assunto, coloque aqui nesse e-mail, também tire suas dúvidas. É isso aí, pessoal. Se vale um like esse vídeo, deixa aí que é muito importante para nós. Se inscreva no canal e até o próximo.